proponho que, inicialmente, aprovemos a ata da sessão passada. Alguma observação? Não. Então, está aprovada a ata. Eu passo a presidência ao doutor Valdir Florindo, porque do 1 ao 5 da pauta, eu sou relatora nata. Então, no caso, ele vai presidir a sessão. Doutor Valdir. Pois então, desembargadora Tânia. Vamos, então, ao primeiro processo da pauta, o PROAD 44.901. Ana Celina, por favor, podemos fazer o pregão nesse caso. Pois não, doutor. É o PROAD número 44.901 de 2021. O assunto é concurso de promoção destinado ao provimento do cargo vago de desembargador do trabalho pelo critério de antiguidade, vaga decorrente da aposentadoria do excelentíssimo senhor desembargador Carlos Roberto Uzec. Ok, obrigado. A relatoria pertence à vice-presidência administrativa. Desembargadora Tânia, a senhora está com a palavra. Pois não. Nós analisamos todos os nomes dos inscritos, todos estão habilitados a participar desse certame e indicamos aqui a lista de antiguidade, na qual o doutor Luiz Augusto Federighi é o mais antigo. Proponho, então, o nome do doutor Federighi. Ok. Alguma oposição? Ok. Alguém tem alguma objeção? Pelo voto que está apresentado aqui, a indicação é do doutor Federighi, que é o mais antigo, e também sem nenhum impedimento para essa promoção a que concorre. Os senhores estão todos de acordo? Sim. Então, Sim. aprovado o voto da senhora relatora por unanimidade. E parabéns ao juiz Federighi, então, a partir de agora. Parabéns a ele. Ok, então vamos ao número 2 da pauta. Pois não, Celina, doutor. por favor, podemos pregoar. O número 2 é o PROAD número 4.745 de 2022. Assunto: requer remoção para o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Requerente a excelentíssima senhora juíza do Trabalho substituta, Camila Souza Pinheiro. Ok, senhora relatora, por favor, número 2 da pauta. Pois não, senhor presidente. Na verdade, eu mandei o voto a todos, esse voto já é conhecidíssimo, nós temos adotado esse posicionamento há um bom tempo. Outra vez recebemos da Corregedoria a demonstração de que a oportunidade e a conveniência não indicam o deferimento dessa transferência, porque, do contrário, nós teríamos prejudicado todo o nosso plano, inclusive de juízes auxiliares, pelo que estou sugerindo o indeferimento da remoção. Bem, esse processo é muito semelhante, para não dizer idêntico, né? Acho que nós temos julgado recentemente, tratando-se de remoção. Eu indago aos colegas se tem alguma divergência em relação a esse voto. Se tiver, de certo, eu vou colher os votos. Ou se estão todos de acordo com este voto apresentado pela senhora relatora? De acordo. Todos de acordo? Muito bem. De acordo, então, até porque em relação aos últimos que nós votamos, ainda não houve nenhuma alteração, né? Nenhuma Então, mudança. É verdade. Né? Nenhuma mudança. Presidente, senhor Pois não. presidente, gostaria Quem? de manifestar a minha divergência. Pois não, senador Paulo Eduardo. Isso. Como fiz nas outras oportunidades, manifesto divergência, porque entendo que é um direito do juiz se deslocar, como previsto na LOMAN. Pois não. Com a divergência, então, do desembargador Paulo Eduardo, pergunto se alguém acompanha o desembargador Paulo Eduardo. Então, o voto é, por maioria, vencido do desembargador Paulo Eduardo e vota divergindo. Ok. Votado o número 2. Tá? Vamos ao número Sim. 3 da pauta. Podemos pregoar. O número 3 é o PROAD número 4.782 de 2022. Assunto: requer aposentadoria voluntária nos termos da legislação. Requerente a excelentíssima senhora desembargadora Sônia Maria de Oliveira Prince Rodrigues Franzini. Ok. Senhora relatora,
Número 3 da Pois pauta. é, senhor presidente. Outras vezes estamos diante dessa dicotomia de não saber se ficamos tristes ou felizes, porque, na verdade, vamos perder mais uma desembargadora que tem uma carreira brilhante no nosso tribunal, vários e vários anos, que trouxe do Ministério Público a sua excelência para a magistratura e realmente vai fazer muita falta ao nosso tribunal. Mas, diante do preenchimento de todas as condições, não temos como votar, senão autorizando o prosseguimento da aposentadoria. Ok. Realmente, entristece bastante a gente, né? Mas é preciso prosseguir. Pergunto aos colegas se estão, portanto, de acordo com esse voto, se há alguma divergência aí. Acho que não tem, né? Não tem, né? Muito bem, então é isso, é o voto por unanimidade, definindo essa aposentadoria. Desembargadora Sônia Franzini, parabéns aí pela bela carreira, parabéns por tudo que realizou. Chegou ao tribunal no final de 1994, depois de ter também ingressado no Ministério Público do Trabalho, e aqui exerceu o seu ofício e exerce ainda em várias turmas e sessões, sempre atuou intensamente. Em 2008, foi eleita para o importante cargo de vice-presidente administrativo, cumpriu seu mandato, contribuindo com a administração, ou seja, é uma magistrada séria e comprometida com a jurisdição, distribuiu justiça e cumpre, portanto, a sua missão. Isso não é uma despedida, desembargadora Sônia, é apenas um registro aqui, viu? Parabéns pela trajetória vitoriosa, Vossa Excelência. Doutor Desembargador Valdir. Pois não. O doutor Marcelo quer se manifestar também. Sim, desembargador Armando e depois o desembargador Marcelo. Armando, com a palavra, pois não. Pois não. Eu queria apresentar aqui a desembargadora Sônia. Eu não tenho muito contato, a gente não teve muito contato, mas tenho um contato diário que nós tínhamos quando presencial. E eu preciso agradecer a Sônia, como todos os desembargadores que deixaram aí 30, 35 anos, 40 anos ao tribunal, e isso é algo assim muito exemplar, né? Na verdade, verificamos aí colegas que se doaram todo esse tempo e a gente acaba tendo até o hábito, né, de ir ao tribunal, de fazer os processos, e esse desenlace que eu acho que é muito difícil, esse desengate que nós temos da vida ativa do tribunal, no nosso caso, e essa fase da aposentadoria. Essa coisa é dificílima, imagino que deve ser muito difícil. Mas, de qualquer forma, tem que haver um reconhecimento. Eu sempre falo, é muito pouco o que a gente deseja ao desembargador, ao colega que se aposenta, simplesmente com agradecimento, mas é o que temos no momento. Porque eu acho que isso merecia realmente um festejo. Porque 30, 40 anos desempenhados, na verdade, fraternalmente com relação aos desembargadores, e algo que é diário, todos os dias estamos nisso. E agora deixamos de realizar essa missão e vamos, talvez, para outros caminhos, que também são caminhos que a vida nos oferece, e nós temos que aproveitar, até porque temos apenas um cartucho. Quando esse cartucho se esgotar, não mais estaremos aqui. Por isso, Sônia, eu quero agradecer você por tudo que você fez pela magistratura, pelo jurisdicionado, pelos advogados, pelo tribunal, e seja feliz, sabe? Eu sei realmente eu imagino como deve ser isso. Parabéns por tudo que você fez. Muito bem. Muito bem, desembargador Armando. Muito bem. Desembargador Marcelo, que pediu a palavra, é isso? Marcelo Olha, eu, atendendo aos pedidos dos colegas da turma, eu pedir para dizer algumas palavras em nome de todos. Dizer que o nosso tribunal começa a perder uma das suas maiores pérolas, mais querida, que é a nossa colega Sônia Maria Prince Rodrigues Franzini, magistrada marcante, que adotou como meta profissional e social a dedicação à justiça do trabalho, onde você vai mais de 30 anos, filha do senhor Antônio Príncipe Rodrigues e de dona
Terezinha de Oliveira Rodrigues, casada com o ilustre amigo também, o advogado Natal Franzini. Trabalhou muito como procuradora do INSS e membro do Ministério Público do Trabalho. Então, uma longa carreira. No TRT, trabalhou pela medalha, é importante lembrar isso, do mérito do nosso TRT, exercendo também o mandato de 2 vias presidenciais, uma na administrativa, na gestão Décio Daidoni, e na vice-judicial, na gestão Nelson Nazário. E ainda o reconhecimento do TST com a medalha daquela Corte Superior. Sua simpatia e companheirismo foi marcante, abrindo sua casa para os colegas e amigos, deixando todos os que estão em sua volta muito felizes nesse aspecto. Sônia, não querendo alongar muito, eu sei que hoje é um dia de profunda emoção para você. Eu posso dizer que a vida continua e mantendo todo o carinho que tem pela justiça do trabalho. Um grande abraço, que você seja muito feliz a partir de agora. Ok, doutora Marcelo. Está escrito também para falar a desembargadora Beth Mostardo, Elizabeth Mostardo, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Pois não. Bom, depois das homenagens feitas à querida desembargadora Sônia, eu ainda tenho algumas palavras. Da desembargadora Sônia Franzini, nós poderíamos falar o dia todo e não ficaríamos cansados, né? Porque não conseguiríamos esgotar o assunto. Mas hoje eu quero falar um pouco da nossa querida colega de turma e amiga Sônia Franzini. Não vou falar da sua elegância, da sua beleza, de suas maravilhosas roupas, do charme, do seu cabelo, dos adornos maravilhosos que usa e muitos presenteados pelo querido e amado marido Natal, sem contar os sapatos e bolsas de última moda e pleno charme. Mas eu vou me ater ao seu lado humano e profissional, de sua bondade, de sua amizade e de todo o seu carinho no trato com as pessoas. E apesar de sua sapiência, dedicação, eficiência, com humildade, muitas vezes nós presenciamos isso no pleno, a nossa decana requerer à presidência que fosse a última a votar, pois ela gostaria de ouvir os colegas que atuaram na primeira instância e que contribuiriam para formar o seu convencimento. Essa atitude nos mostra o respeito, a humildade e a valorização, não só ao colega que estava sendo julgado, mas a todos, pois é um exemplo a seguir. Nesses anos de convivência na 12ª turma, aprendemos muito com a desembargadora Sônia Franzini, e aqui não falo só em meu nome, mas falo em nome de todos, inclusive dos funcionários que compõem a 12ª turma e aqueles que ali passaram, é unanimidade. A desembargadora Sônia é um exemplo de mulher, de esposa, de mãe, de amiga, de profissional e de colega aqui do nosso TRT. Ela deixará muitas lembranças e muitas saudades. Nós, da 12ª turma, teremos que aprender a continuar o nosso caminho com o vazio deixado por Vossa Excelência. Querida amiga Sônia, seja sempre muito feliz, abençoada e protegida por Deus. Vamos sentir muito sua falta. É isso, é isso. Todas as homenagens... Senhor presidente, eu gostaria da palavra. A desembargadora Margot, é isso? É isso? Sim, pois não. rapidamente, Claro, com a eu palavra. quero agradecer esses anos de trabalho junto com a doutora Sônia na SDI 3. Aprendi muito, uma pessoa extremamente delicada, mas extremamente profissional. Ela se debruçava sobre os processos e sempre com muita atenção às partes. Então, assim, eu deixo só o meu registro, né, meu agradecimento, doutora Sônia, e
Que a senhora seja feliz nessa nova etapa, porque é muito difícil a aposentadoria para quem está, assim, tão bem na ativa. Boa tarde, obrigada. Mais alguém? Senhor presidente, é o João Amorim, do Ministério Público. Pois não, doutor João Amorim, com a palavra, senhor. Por favor, eu gostaria que o Ministério Público se associe às homenagens feitas já pelos membros dessa egrégia corte, e aqui não digo apenas no meu nome, mas com o nome de todos os membros do Ministério Público do Trabalho em São Paulo, parabenizar a desembargadora Sônia Franzini por sua brilhante carreira e desejar muitas felicidades agora em sua nova fase de vida. Um grande e enorme abraço de todos os membros do MP daqui de São Paulo. Obrigado, presidente. Ok, registrado. Mais alguém Senhor quer fazer presidente. uso da palavra? Eu vou passar a palavra, Sua Excelência, já, vereadora Sônia. Alguém mais quer falar? Bom, acho que não, né? Todas as homenagens já são um pouco, viu, vereadora Sônia, diante da figura de Vossa Excelência. Eu vejo aqui o seguinte, o pessoal sempre fala no final, né, que seja feliz. A senhora é feliz, né? A gente olha para ela, a gente vê ela sempre sorrindo, sempre feliz, então que continue assim, né? A palavra, então, desembargadora Sônia. Pois não, tudo bem. Inicialmente, eu agradeço as carinhosas palavras proferidas pelo desembargador Marcelo Freire Gonçalves, pela desembargadora Tânia Bizarro e pelo desembargador Valdir Florindo. O doutor Armando, doutora Elizabeth, doutor Valdir e doutor João Amorim. Muito obrigada, estou emocionada com as palavras que foram proferidas. Hoje é um dia muito especial na minha vida profissional e pessoal. Estou completando, nessa data, 27 anos, 3 meses e 13 dias de efetivo exercício nesse Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sentimento de dever cumprido. Iniciei minha carreira jurídica como procuradora autárquica federal no IAPAS, após uma aprovação em concurso público em 1976. Após alguns anos, prestei novo concurso e fui aprovada para ingressar no Ministério Público do Trabalho, onde atuei por uma rápida passagem na Procuradoria de Belém do Pará e após na 15ª Região de Campinas. A seguir, em dezembro de 1994, passei a integrar este Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região como um membro reservado ao 5º Constitucional do Ministério Público do Trabalho, totalizando, assim, 46 anos de efetivo exercícios nas carreiras jurídicas mencionadas. Período esse que, para mim, passou como uma rápida ventania, dado ao grande apreço que tenho pela minha vida profissional. Agradeço a todos os meus colegas de trabalho que tive no decorrer dessa jornada, pelo total apoio que sempre me concederam na realização do meu ofício, em especial aos desembargadores e juízes do trabalho dessa corte, aos membros do Ministério Público do Trabalho, bem como à classe dos advogados, com a qual sempre tive uma convivência harmoniosa baseada no respeito mútuo. Meus agradecimentos aos servidores lotados em meu gabinete: Marilene, Renata, Tiago, Igor, Lucas, Patrícia, Ricardo, Irã e Fátima, pela dedicação profissional e colaboração essencial ao exercício da minha atividade jurisdicional. Também agradeço aos servidores da Vice-Presidência Administrativa e Judicial, ao juiz Rogério Moreno e à servidora Ana Celina, que comigo sempre colaboraram quando estive em exercício dos cargos de vice-presidente administrativo e vice-presidente judicial. Integro
a Comissão da Ordem e do Mérito desde a sua instituição nesse tribunal, tendo participado na elaboração do seu regimento. Agradeço a todos os desembargadores que dela fizeram parte. Aos meus pais, em memória, agradeço pela educação e incentivo na carreira jurídica. Por fim, um agradecimento especial ao meu marido Natal e aos meus filhos Luciana, Juliana e Tomaso, e minhas irmãs Cileia e Silvana, cuja compreensão e incentivo me permitiram exercer a minha atividade jurisdicional plenamente. Deixarei o convívio diário, mas levarei os amigos que aqui fiz, dentro do meu coração. Muito obrigada. Tem como. Desembargadora Sônia, profundamente emocionada. Nós todos agradecemos o convívio que a senhora acabou de se referir, viu? Nós todos agradecemos. Parabéns. Sucesso. Votado este processo número 3, então, aposentadoria, e vamos direto ao 4. Vamos ao 4 processo. Podemos apregoar, Ana Celina, por favor. Não, doutor. É o PROAD número 6.615 de 2022, o assunto: alteração do sistema, funcionamento e votação para a escolha da lista tríplice em processos de promoção por merecimento e acesso ao tribunal por merecimento. Dispositivos alterados: o artigo 71, inciso 2º, inciso 2, e o artigo 98, parágrafo 3º, inciso 5º do Regimento Interno, requerente à Comissão de Regimento Interno. Ok, a relatoria da desembargadora Tânia Bizarro, esse processo já foi pautado na sessão anterior, né, senhora relatora, 7 de março, foi retirado para uma inclusão de uma sugestão, mas passa a palavra à sua excelência, senhora relatora. Pois não, senhor presidente. Nós estamos propondo a aprovação dessas alterações regimentais porque elas correspondem a todo aquele sistema que nós aprovamos como novo para os nossos processos de promoção por merecimento. Por esse motivo, como isso já foi de antemão publicado e aprovado, eu estou propondo a aprovação das alterações. Ok, eu posso passar em colher os votos de todos, mas eu me negaria se nós temos alguma divergência, alguma discordância deste voto, desse relato. Se tiver, eu colho o voto. Pergunto se nós temos alguma divergência, porque já foi debatido, já foi colocado em pauta, retirado, houve uma sugestão na última sessão, foi acrescentado, inclusive considerando, né, senhora relatora, de modo que o assunto já foi, vou dizer exaustivamente, mas foi já debatido e apresentado. Estão de acordo? Todos de acordo? Todos? Muito bem. Então, aprovado esse voto de número 4 por unanimidade. Muito bem. Senhora secretária. Agora, nós temos o extra-pauta, doutor, o extra-pauta 1, né? É o PROAD número 3079 de 2022. O assunto é permuta. Requerentes: o excelentíssimo senhor juiz do trabalho substituto Walter Hugo da Nóbrega Araújo, deste egrégio tribunal, e o excelentíssimo senhor juiz do trabalho substituto Maurício Evandro Campos Costa, vinculado ao TRT da 14ª Região. Ok. Esse é o primeiro processo do extra-pauta do Pleno Administrativo. O assunto é a permuta. Senhora relatora. Pois não. Essa permuta tem característica, obviamente, diferente daquelas remoções que nós julgamos, inclusive uma delas agora há pouco. Na verdade, 2 juízes pretendem permutar e isso não atinge a conveniência do tribunal para o tribunal e a oportunidade, porque não haverá vaga no nosso quadro
quadro, porque ele é preenchido, obviamente, pelo juiz que vem da outra região. Então, nós estamos propondo a aprovação dessa permuta, salientando, inclusive, que o Tribunal da 14ª nos informou que já aprovou esta permuta. Sua Excelência vota pelo deferimento, então, da permuta. Sim. Ok, obrigado. Eu pergunto a todos se há alguma divergência desse voto, alguma discordância. Não? Todos de acordo? Então, todos de acordo, deferido, então, a permuta pela senhora relatora. Todos de acordo. Unanimidade, votado este número 1. E, com isso, eu passo os próximos processos. Passo a palavra à senhora vice-presidente administrativa para presidir os demais. Pois não, senhor presidente. Okay. Doutora Ana Celina, podemos apregoar o próximo. Pois não, doutora. O próximo é a prestação de contas e relatório geral dos trabalhos realizados no exercício anterior pela presidência do tribunal, nos termos do artigo 70, inciso 16 do regimento interno. Cumprindo a exigência regimental, nós estamos apresentando o relatório das atividades do presidente do tribunal no exercício anterior, que submete ao pleno apenas para conhecimento. Alguma pergunta, alguma objeção? Pois não, dona Ana Celina, o próximo. Pois não, doutora. O próximo já é da extrapauta 2, é o PROAD número 12.258 de 2022. O assunto, relatório de atividades da Comissão de Regimento Interno, relativo ao período de setembro de 2020 a fevereiro de 2022, nos termos do artigo 183, inciso 4º do Regimento Interno. O interessado é a Comissão do Regimento Interno. Também nos termos da norma de regência, a Comissão de Regimento Interno está apresentando um extrato de todo o seu trabalho, todas as alterações regimentais e tudo que promoveu a Comissão do Regimento, submetendo, então, ao conhecimento de Vossas Excelências. Alguma questão, alguma objeção? Pois não, dona Celina, acho que terminamos, então, a pauta administrativa do pleno. Só temos, doutora... Presidente, só uma questão de ordem. Eu talvez tenha me passado desapercebido. Nós votamos a ata da sessão anterior. Desculpe, dona Celina, eu não sei se passou batido, eu não ouvi. Logo na abertura, doutor. Sim, votamos. Ok. Obrigado. Senhora presidente, Fernando falando, eu acho que está faltando um pedido de prorrogação. Isso. Pois não, doutora Ana. Pois não. Pode apregoar, dona Ana Celina. Só o pedido de prorrogação, doutora. É o PROAD número 102.172 de 2020, referente ao processo pleno número 569/58 de 2019. O assunto é um pedido de prorrogação do prazo originário por mais 60 dias para a condução do processo administrativo. E o requerente é o excelentíssimo senhor relator, o desembargador Álvaro Alves Noga. Alguém tem alguma objeção à prorrogação do prazo? Podemos aprovar, então? Pois não, dona Ana Celina, aprovado a unanimidade. Agora encerrou, doutora. Senhora presidente, eu fiquei emocionada, gostaria de usar novamente a palavra, e eu não agradeci, eu fiquei emocionada com as carinhosas palavras da desembargadora Margot. Então, Margot, gostaria de lhe agradecer aqui as carinhosas palavras, que muito me emocionaram. Obrigada. Pois não, senhora desembargadora. Então, terminamos o Tribunal Pleno, Ana Celina? Isso, doutora, terminamos. Agora temos só vamos ao órgão especial. Pelo que eu digo, boa tarde para os que não integram o órgão especial e agradeço muito a presença. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.
originariamente praticado, 1% dos vencimentos, recebimento de boa-fé, decadência, direito à ampla defesa e igualdade de direito a todos os magistrados. O requerente é a Matra 2 e está inscrito para sustentação oral o juiz Frederico Monatti Cerutti. Tá bem. Doutor Frederico, o senhor está com a palavra, então, por favor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor doutor desembargador Valdir Florindo, que preside essa sessão, pessoa na qual cumprimento todos os desembargadores presentes. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convívio de todos, pois esta é a minha última sessão, tanto no Pleno quanto no órgão especial, na condição de presidente da AMATRA. Queria ressaltar e deixar claro a todos os desembargadores que eu aprendi muito e que, infelizmente, a pandemia não nos permitiu esse convívio mais intenso pessoalmente. Mas eu gostaria de deixar o meu muito obrigado a todos os desembargadores dessa casa. Passando ao tema dessa sustentação, prometo ser breve e o assunto já é conhecido de todos os desembargadores dessa casa. Trata-se da majoração de descontos da PAI. Então, não vou fazer uma digressão muito grande sobre a PAI, nós defendemos, o movimento associativo defende não só a PAI, que é a parcela autônoma de equivalência, mas a correção monetária, inclusive há um PCA da ANAMATRA requerendo a aplicação do IPCA-E em relação a essa parcela. Mas ocorre que, em razão de diversos julgados, houve uma auditoria no CSJT que foi determinada a majoração nos descontos dessa parcela reputada indevida. Então, essa havia passado para 25% da remuneração dos magistrados e depois para 10%. Então, com a máxima vênia a essa auditoria encampada pelo CSJT, não é raro nós vermos e identificarmos aqui, neste tribunal, problemas com auditorias que depois foram rebatidas pelos órgãos de controle da Justiça do Trabalho. Eu vou dar o exemplo, basicamente, da auditoria sobre as férias. Os embargadores muito bem sabem que em uma auditoria foi identificado, por exemplo, a impossibilidade de gozo de abono de férias por conta daquela exigência de 8 dias úteis. Isso constou da auditoria e foi derrubado pelo CNJ. Essa auditoria das férias também, a título de exemplo, impede o gozo do abono em relação aos períodos anteriores a 2019. Inclusive, há um PCA da AMATRA 2 em que há liminar deferida para resguardar o gozo dos 20 dias para depois o pagamento do abono. Então, com todo respeito e com toda vênia com essas auditorias, elas têm que ser analisadas com cuidado. Com relação a essa majoração de descontos, nós vivemos aqui uma situação de absoluta quebra da isonomia. Por quê? Existe uma liminar em uma ação proposta pela AMATRA 2, proposta inicialmente na Justiça Federal, em que foi mantido esse desconto de apenas 1% do subsídio dos magistrados, sejam eles titulares ou desembargadores. Essa liminar foi dada pelo magistrado de primeiro grau. Depois da instrução, na hora de julgar, este magistrado reconheceu a incompetência, porque a ação afetava diversos magistrados, e encaminhou os autos para o STF. No STF, o ministro Fachin ratificou os termos da liminar desses associados da AMATRA, impondo desconto de apenas 1%, sem que se falar em majoração de desconto, seja para 10%, seja para 25% dos subsídios. Ocorre que alguns magistrados não eram associados da AMATRA à época e alguns outros magistrados não constaram no rol dessa ação. Então, hoje, nós vivemos uma situação que alguns magistrados têm descontado 1% e outros têm descontado 10%, em absoluta quebra de isonomia. Mas não é só isso, excelências. Nós temos também, na auditoria do TCU, que ela acabou desencadeando a auditoria do CSJT, o reconhecimento da repetição da parcela, mas todos os magistrados que têm a parcela descontada não participaram desse processo no TCU. Então, aqui eu faço menção à súmula vinculante número 3 do STF, violado o contraditório e a ampla defesa. Não só isso, nós temos vários julgados e elementos sobre a boa-fé no recebimento dessa parcela. De passagem, eu posso citar a súmula 34 da AGU, a súmula 249 do TCU, o tema 531 dos recursos repetitivos do STJ, o tema 257 da repercussão geral do STF e o artigo 3º da resolução 254 do CSJT. Excelências, vou além. Em novembro de 2021,
em 2 casos do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª da região, o CSJT reconheceu que a parcela foi recebida de boa fé pelos magistrados. Então, esse tribunal aqui não está a inovar nem nada. O próprio órgão de controle administrativo da Justiça do Trabalho reconheceu a boa-fé no recebimento da parcela. Nós citamos esses 2 julgados. Eu vou agregar um argumento jurídico, que é a decadência da administração pública de rever seus próprios atos, porque esse desconto de 1% já está sendo feito há muito mais de 5 anos. Então, a administração decaiu da possibilidade de aumentar esses descontos. Excelências, não quero tomar o tempo de Vossas Excelências, quero fazer e reiterar aqui os precedentes do próprio Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que vedam o aumento e a majoração desse desconto e reconhecem a boa-fé no recebimento dessa parcela. Reiterar a boa-fé, a decadência e que vivemos uma situação de quebra da isonomia, porque magistrados em absoluta igualdade de condições têm descontos diferentes, alguns de 1% e outros de 10%. E as razões de decidir deste nosso pedido de providência são as mesmas da nossa ação intentada na Justiça Federal e que agora tramita no STF com liminar deferida, garantindo 1%. Então, Excelências, agradeço muito o seu tempo, encerro minha sustentação aqui com 6 minutos e 15 segundos para não tomar seus tempos e agradeço o convívio dos colegas. Muito obrigado. Ok, absolutamente cronometrado aí, viu? 6, é isso mesmo. Foi o que eu observei aqui. Esse caso realmente é recorrente, não é um recurso aqui é um pedido de providência, né? Então, eu passo a palavra à senhora relatora. Pois não, vereadora Tânia. Pois não, senhor presidente. Sem entrar em maiores considerações sobre o cabimento de pedido de providência, e considerando que não se trata de um recurso, né? Mas, para não deixar sem resposta, nós fizemos aqui uma resposta simples, como o caso requer, porque diante do direcionamento que esse pleno adotou em vários processos anteriores, no sentido de que não podiam ser enfrentados o mérito e as demais questões dessas ações, porque nós simplesmente não temos autoridade para rever decisões de órgãos superiores. Então, eles precisariam se servir do órgão competente, do tribunal competente, para obter liminares, assim como foi feito para outros juízes que detêm a liminar e que, por essa razão, o tribunal não aumentou o desconto. Então, não há como enfrentar as outras questões, também tendo visto direcionamento já adotado nas ações pelo tribunal. Por isso, eu voto pelo manter intacta a decisão e voto pela rejeição do pedido de providência. Senhor presidente... Como vota? Pois não, vereadora Hilma? Eu tenho impedimento para atuar neste processo, certo? Já estou em atos referentes aos que estão sendo alentados aqui, então tenho impedimento para atuar neste. Tá bem. Ok. Registrado o impedimento. Como vota a desembargadora Sônia Franzini? Estou acompanhando a relatora. Também não. Doutora Suzete, doutora, agora. Sim, eu vou ao próximo. Vereadora Suzete. Eu acompanho a relatora, senhor presidente. Vereadora Maria José. Acompanho a relatora. Vereador Willy. Acompanho. Vereador Celso Pio. Também acompanho. Eu também estou de acordo com o voto da relatora. Por favor, então. Resultado, acho que é por unanimidade, é isso? Isso, é por unanimidade de votos. Então, rejeitado o pedido de providências, nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora, impedida a excelentíssima desembargadora Hilma Aparecida Emetério. Votado, então, esse processo. Vamos em frente. Vamos seguir a ordem de pauta agora, né, doutor? Nós não temos citação oral em nenhum outro caso registrado. Temos? Não, Não, agora não, só no pleno... Judicial.
Judicial. Órgão especial judicial, né? Desculpe, órgão especial judicial, isso. Tá certo. Então vamos agora aqui. Podemos ir para o número 1 da pauta, né? Vamos seguir essa ordem, por favor. PROAD número 81.658, de 2020, embargos declaratórios. Assunto: recurso administrativo. Reposição ao erário dos valores pagos a título de parcela autônoma de equivalência, PAI. Embargantes: o excelentíssimo senhor desembargador Rafael Edson Pugliese Ribeiro, o excelentíssimo senhor desembargador aposentado Luiz Edgar Ferraz de Oliveira e os excelentíssimos senhores juízes do trabalho Samir Subia, Homero Batista Mateus da Silva e Magda Cardoso Mateus Silva. Ok, embargos de declaração aqui. Senhora relatora, com a palavra. Pois não, senhor presidente. Primeiro, eu considero preclusa a questão relativa ao impedimento desta relatora, porquanto ela se passou sem oposição do órgão especial ao julgamento de mérito. Então, resta preclusa. E não se verifica nenhuma obscuridade, omissão ou qualquer outro vício que possa inquinar de nulidade o nosso julgamento. Na verdade, a gente, como já salientou, adotou aquele posicionamento que deu a todos os julgamentos, no sentido de que não se pode contestar e nem, portanto, enfrentar matérias relativas aos descontos, posto que concernem a determinação de órgãos superiores que não podemos contrariar. Então, nessa medida, eu estou rejeitando os embargos de declaração. Ok, obrigado. Consulto os colegas se há alguma divergência nesse caso. Todos rejeitam os embargos? Então, por unanimidade, votado o número 1. Vamos ao próximo. Pois não, doutor. O número 2 é o PROAD número 81.954, de 2020, embargos declaratórios. Assunto: recurso administrativo, reposição ao erário dos valores pagos a título de parcela autônoma de equivalência, PAI. E o embargante é o excelentíssimo senhor desembargador aposentado, Luiz Carlos Norberto. Bom, pelo menos a matéria é a mesma questão, né, o PAI? Há só uma particularidade aqui. Eu passo a palavra à senhora relatora. A única particularidade é que o juiz aposentado, o desembargador aposentado, Luiz Carlos Norberto, pretende que fique claro que não serão alterados os descontos para aqueles juízes que detêm a liminar. E nós esclarecemos que é isso mesmo que dissemos no voto e dizemos ainda, para não parar a dúvida, que todos os que têm liminar terão respeitado o desconto que vinha sendo feito sem alteração. É assim que voto, senhor presidente. Ok, um acolhimento parcial, então, aos embargos, né? Apenas para prestar esses esclarecimentos. Como votos dos demais colegas? Estão de acordo? Alguma divergência? Não? Embargos de declaração? Então é isso. O voto da senhora relatora por unanimidade. Unanimidade. Vamos ao próximo. O PROAD número 51.935, de 2021, também embargos declaratórios. O assunto: recurso administrativo contra a decisão do excelentíssimo senhor desembargador presidente, que indeferiu a incorporação do acréscimo de 17% no tempo de serviço deste magistrado, anterior à vigência da Emenda Constitucional 20 de 1998 e reflexos decorrentes. O embargante é o excelentíssimo senhor desembargador Jonas Santana de Brito. Senhora relatora, processo 3 da pauta. Não, senhor presidente, a despeito de referir ocorrência de erro material, o embargante, na verdade, não logrou apontar o referido erro. E também não logrou apontar contradição entre as premissas de fundamentação e a conclusão dispositiva do voto. Ao cabo, diviso, portanto, que a pretensão do embargo é o revolvimento de fatos e provas, objetivo impróprio para a via estreita dos embargos de declaração. Isto posto, voto pela rejeição dos embargos. Ok. A relatora rejeita esses embargos. Pergunta aos colegas se há alguma divergência. Sem oposição.
Perdão, não ouvi. Nenhuma oposição. Eu disse sem oposição, eu disse. Tá bom, compreendi, desculpe. Obrigado, então. Unanimidade, votado de número 3 da pauta. Vamos direto ao 4, então. Legal. Número 4 é o PROAD número 101.102 de 2020, assunto recurso administrativo contra a decisão do excelentíssimo senhor presidente, que indeferiu o restabelecimento do pagamento mensal da parcela remuneratória denominada substituição magistrado, vantagem lei 8.432 de 92. Requerente o excelentíssimo senhor juiz do trabalho substituto, Ricardo Coga de Oliveira. Ok. Senhora relatora, a palavra. Pois não, na verdade, a matéria aqui é simples. Ele pretende receber a parcela por substituição, mas ocorre que ele não pode receber na medida em que ele não está substituindo, já que está afastado por uma decisão desse egrégio Tribunal Pleno. Por essas razões, não há como deferir a pretensão de restabelecer o pagamento adicional de substituição. É como voto, senhor presidente. Ok. Como vota a desembargadora Sônia Franzini? Sem áudio. Estou acompanhando. Desembargador Fernando Sampaio, como vota? Também acompanho. Desembargadora Hilma, vota nesse caso? Eu tenho impedimento. A senhora também tem impedimento nesse caso? Impedimento mesmo. Está registrado impedimento da desembargadora Hilma nesse processo também. Desembargador Wilson Fernandes. Eu acompanho, presidente. Desembargador Eduardo. Também de acordo, senhor presidente. Ok, obrigado. Desembargador Ricardo Trigueiros. Acompanho, senhor presidente. Desembargador Ivete Ribeiro. Também acompanho. Desembargadora Maria de Lourdes. Acompanho. Desembargadora Maria Isabel. Acompanho. Desembargadora Suzete Mendes. Também acompanho. Acompanho. Desembargadora Maria José. Acompanho. Desembargador Willy. Acompanho. Desembargador Celso Pio. Também acompanho. Ok, eu também estou de acordo, portanto, por unanimidade, esse processo. Votado. Com o impedimento da doutora Hilma, registrado. Claro. Vamos ao próximo. Próximo é o PROAD número 10.478 de 2021, assunto recurso administrativo contra a decisão do diretor-geral administrativo, por competência delegada, que não reconsiderou o indeferimento do pedido de indenização de férias não usufruídas em razão da prescrição. Requerente Heitor dos Santos, servidor aposentado. Muito bem. Senhora relatora, com a palavra. Cantinho só, senhor presidente. Pois não. Aqui é também uma questão simples, ocorre que não há como deferir esse período de indenização de férias não usufruídas, porque, na verdade, ocorreu aqui prescrição. Então, não há como deferir. Extinção do feito, né? Pelo reconhecimento da prescrição. Os colegas têm alguma divergência nesse processo? Todos de acordo? Todos, né? Então, número 5, votado por unanimidade, a extinção do feito por conta da prescrição do direito. Ok, vamos ao próximo. Pregão. O número 6. PROAD número 58.634 de 2021. Assunto: requer acesso aos estudos, planos de ação e cronogramas, além de outros levantamentos ou documentos relacionados, voltados à implementação da Resolução número 296, de 2021, do CSJT. Requerente: Sintrajude, Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo. Vamos lá, número 6, senhora relatora. Pois não, aqui eu estou, em que pesem todos os argumentos dos requerentes, destacando a existência de decisão concreta, isto é, de anteprojeto, ou mesmo de projeto, pronto e acabado,
e a incerteza acerca da subsistência da resolução do Conselho Superior do Trabalho, conclui que falar de secretude de decisões e sem fundamento lógico, portanto, o recurso não reclama provimento. Eu vi que a parte fala em secretude das decisões, né? Decisões ocultas, secretas, coisa deselegante. Mas, vamos lá, os colegas estão de acordo com esse voto? Há alguma divergência? Não? Não, todos de acordo? Muito bem, então, todos de acordo com o voto da senhora relatora, número 6, votado por unanimidade. Vamos em frente. Próximo, acho que é o 8, né? Número 8, isso, doutor. Pois não. O número 8 é o PROAD número 6.578, de 2022, assunto autorização para residir fora da sede. Requerente a excelentíssima senhora juíza do trabalho, Patrícia Cocker Seller, titular da 2ª Vara do Trabalho de Mauá. Ok, senhora relatora, a palavra. Pois não, senhor presidente, nós estamos propondo a aprovação desta solicitação da doutora juíza Patrícia Cocker Seller, aliás, uma juíza muito produtiva e muito bem relacionada no meio da magistratura. Eu estou votando pelo deferimento do pedido de autorização para residir fora da sede, até porque se trata de matéria que pode, a qualquer tempo, ser revogada. Certo, certo. Os senhores estão de acordo? Alguma divergência? Não, né? Então, por unanimidade, também votado de número 8. Com isso, a gente termina o órgão especial administrativo, é isso, senhora Celina? Isso mesmo, doutor. Então vamos ao órgão especial. Agora, no órgão especial judicial, a doutora Tânia pode presidir, porque ela não está impedida nos processos. Ok, eu passo a palavra, então, à advogada Tânia. Pois não, doutora Celina, vamos ao pregão? Pois não, doutora. O primeiro processo vai ser retirado em razão da ausência do doutor Sérgio Pinto Martins. É um agravo regimental. No segundo processo, nós temos uma inscrição para sustentação oral. É só ele que tem, né? Posso apregoar? Pode. É o TRT São Paulo 100, 322415 de 2021, um mandado de segurança. O relator é o excelentíssimo senhor desembargador Willy Santilli. O revisor é o excelentíssimo senhor desembargador Celso Ricardo Pio Furtado de Oliveira. O impetrante Hamid Danharsh Mansor. Os impetrados, ato do órgão especial, cadeira 1 do Egrégio TRT São Paulo, é o desembargador Orlando Apuene Bertão, e outros. Está inscrito para sustentação oral o doutor José Alberto dos Santos. Está presente, doutor José Alberto? Sim, estou presente, excelência. Pois não, doutor, tem a palavra. Boa tarde, senhora presidente, senhor relatores, senhores desembargadores e desembargadoras e demais presentes. Na situação retratada, o impetrante apresentou este mandamus questionando a ilegalidade do ato, que considerou a correção parcial como o prazo para interpor como dias corridos. E ela, no entanto, entendeu que é dias úteis. Por isso, respeitado o entendimento da respeitável decisão coatora, pede-se vênia para sustentar que ele pode ter sido proferido com desacerto. E vejamos por quê. Primeiro, como é de conhecimento, a situação trazida neste mandamus é um tanto sui generis, principalmente se levarmos em consideração que as decisões proferidas nos domínios deste egrégio tribunal, e inclusive no âmbito deste colendo órgão especial, sempre foram pautadas na mais total e restrita obediência à nossa lei maior. Segundo, se a correção parcial foi apresentada pela parte impetrante no bojo dos autos de origem e depois
enviada para a douta corregedoria deste tribunal, pelo juiz corrigente, não há como negar que, ao praticar tal ato, a parte impetrante simplesmente nada mais praticou um ato de natureza processual, que, como excediço, tem a sua contagem regida em dias úteis pelo artigo 775 da CLT. E mais, atos processuais têm essa natureza e com ela permanecem, independentemente do âmbito processual em que foram praticados. Logo, partindo de tal premissa, penso que não existe diferença entre a efetivação de um ato processual praticado pela parte, como é, por exemplo, a interposição de um recurso, com a prática de um outro ato processual, como, por exemplo, a apresentação de uma correição parcial. E frise-se, o artigo 775 da CLT, ao dispor acerca da contagem dos prazos processuais em dias úteis, não fez nenhuma ressalva da sua não aplicação aos prazos processuais estipulados em regimento interno ou demais normas de tribunais. Por isso, a conclusão que se chega é que, em que pese o artigo 177 do regimento interno desse egrégio tribunal não mencionar de forma expressa que os prazos processuais nele previstos devem ser contados em dias úteis, pensa-se que isso é até despiciente, simplesmente porque não é a CLT que deve se adequar ao regimento interno do tribunal, e sim o contrário. Desse modo, salvo melhor juízo, sustenta-se com a devida vênia que não cabe ao regimento interno dos tribunais dispor acerca da contagem de prazos processuais, se em dias corridos ou em dias úteis, simplesmente porque a própria CLT, que é a lei das leis no direito processual do trabalho, e que foi editada por representantes de nós, cidadãos brasileiros, já se encarregou de fazer isso. Por isso, feitas tais considerações, são reiterados todos os termos da exordial para requerer deste colendo órgão especial que julgue procedente esta ação para considerar que o impetrante tem o direito livre e certo, conforme lhe assegura o artigo 5º, inciso 2º da nossa lei maior, e também o artigo 775 da CLT, de apresentar correição parcial no bojo de um processo que está em andamento no prazo de 5 dias úteis. Em tempo, pede-se vênia ainda para sugerir a este colendo órgão especial, sobretudo com espécie no princípio da legalidade e da razoabilidade, que seja proposta a direção deste egrégio tribunal para alterar a redação do seu regimento interno e adequá-lo às disposições da CLT, mormente do artigo 775 desse diploma legal. Nada mais, muito obrigado. Pois não, doutor. Desembargador Willy Santilli para a aprovação do voto. Pois não, senhora presidente. Aqui é o seguinte, é uma situação em que a pessoa entrou com correção parcial em prazo superior a 5 dias úteis, não é? E isso foi levantado como questão administrativa, né? O corregedor negou, foi para o órgão especial administrativo e lá também foi mantida a decisão do corregedor de que o prazo seria de 5 dias. Né? Aqui nós estamos na seguinte situação: ou isso aqui é a correição é entendida como um expediente administrativo, não é? Nesse caso, a meu ver, não é o caso dos colegas, a meu ver, é cabível o mandado de segurança. Por outro lado, se ele for um expediente administrativo, necessariamente aplica o prazo administrativo que é previsto no regimento interno, no artigo 177. E eu penso assim, por isso vou denegar a segurança. O argumento da tribuna de que é um prazo processual
levaria à conclusão de não conhecimento do recurso, porque, nesse caso, então, estaria esgotada a jurisdição, porque houve apreciação pelo órgão especial administrativo. Então, a solução que eu proponho é denegar, conhecer e denegar a segurança. É apenas isso, é uma coisa simples. Desembargador Celso Pio. Eu estou acompanhando. Alguma divergência? Senhora presidente, eu sou impedida. Eu também sou impedida. Estou impedida também, senhora presidente. Eu Fui também. formulada como uma das autoridades corretoras e prestei informações à Folhas. Então, estou impedida. Presidente, senhora presidente, eu tenho uma divergência com relação à fundamentação no resultado. Também estou denegando a segurança, mas estou denegando por entender que é incabível o mandado de segurança na hipótese. É o meu fundamento também, senhora presidente. Eu também tenho essa mesma divergência. Eu acho que é incabível o mandado de segurança, mas se vencida for, no mérito eu acompanho. Perfeito. Nós votaríamos primeiro o cabimento, então, presidente? Dona Ana Celina, como ficou o resultado? Doutora, eu não consegui pegar todos os impedimentos. Porque eu ia até pedir... Podiam repetir, por favor, os impedidos? Eu impedida, Sônia Franzini. Sônia Franzini. Doutora Isete, eu peguei também. Doutora Maria Isabel. Suzete. Doutora Suzete. Bom, então eu tenho aqui, no mérito... Não, desculpe, perdão. Na preliminar de não cabimento, levantada pelo doutor Wilson Fernandes e doutora Hilma. Não sei se mais alguém acompanha. Eu também, Fernando Sampaio. Aliás, a doutora Tânia também denega por absoluta impropriedade do meio, do manejo do mandado de segurança. Isso, eu também. Então, eu também estou divergente nesse sentido. Eduardo. Doutora Maria de Lourdes. Vamos ver se eu anotei todo mundo. Doutor Wilson, doutora Hilma, doutor Fernando Sampaio, doutora Maria de Lourdes, doutor Eduardo. Nessa preliminar de não cabimento, vencidos, votam com o relator denegando a segurança, é isso? Sim, sim. Não, tem Tânia também nessa preliminar. A doutora Tânia também. Bom, nós temos 6 na preliminar e temos 4 impedimentos, que seriam 10, sendo que nós temos 15 no total. Então, 5 votam sem a preliminar. Então, a preliminar prevalece. Os 6, porque nós temos 6 nessa preliminar de não cabimento, 5 que não votaram na preliminar e os 4 impedimentos. Então, acaba prevalecendo... 6-5, então. Fica 6-5, então, é isso, né? Exatamente. Perfeito? Prevalece, então, a preliminar, né? E vai ficar designado. Só que eu tinha visto o doutor Willy Santilli levantando a mão. Não sei se ele quer se manifestar. Eu levantei a mão. Justamente a única questão que eu tinha era essa: tem que designar alguém, porque, embora a solução, a lei do mandado de segurança fala em denegar a segurança, mas tem denegação com a pressão de mérito e sem a pressão de mérito. A minha aprecia o mérito. A preliminar, ela não, salvo o melhor juízo, não aprecia o mérito. Então, tem que designar alguém como relator para fazer o voto. É só isso. Fico eu designado, não é isso? Acho que fica a doutora Tânia? Tá, não, talvez talvez a doutora Hilma, talvez. Na sequência do doutor Willy. É na sequência do doutor Willy. Começa no doutor Willy. Daí o doutor Celso está acompanhando, o doutor Celso Pio, que é o revisor, está acompanhando. Vamos lá para cima. Doutora Tânia, doutor Valdir, que não votou na preliminar, então seria doutora Tânia,
Depois da doutora Tânia, eu acho que é o senhor, doutor Wilson. É o senhor que votou nesse sentido. Mas Perfeito. a Tânia também vota. A Tânia também vota nesse sentido. Vota nesse sentido. Ela fica designada? Ô, doutora Ana Celina, Pois se não. a doutora Tânia vota, depois da doutora Tânia começa pela lista de antiguidade. Aí Doutora Hilma mais antiga, doutora, depois da doutora Sônia verdade. Não é isso? Doutora Hilma Sônia, doutora Hilma, né? Isso. Tô certo? Na Não, ver- né, Hilma? Não é? Me desculpe, é porque eu anotei misturado, os senhores foram falando. Antes ainda da doutora Hilma, tem o doutor Fernando Sampaio. Isso. E a doutora Tânia, por estar presidindo, ela é a última a votar. Vota por Então, último, né? Tá eu certo. tenho para mim que o designado é o doutor Fernando Sampaio. É isso? Acho que é isso. E se não fosse o doutor Fernando, seria a doutora Hilma, né? Isso desculpe. É que É como isso, eu né? Tá certo. fui anotando à medida que os senhores se manifestavam, eu perdi um pouquinho a ordem de antiguidade. Mas Desculpe, eu peço desculpa também que eu acabei induzindo a erro também quando eu me antecipei, porque só votei antes. Mas tem razão. A doutora Tânia, que vota por último, né, na verdade. Né? Então, ficou por maioria... Então, o relator designado é o doutor Fernando Sampaio. Doutor Fernando. Por favor, eu estou pedindo a palavra, porque, na verdade, eu tenho uma divergência nesse voto que eu deixei anotada ali no PJE, tá? Porque eu entendi, desculpem, eu estou com reforma, que ao órgão especial é imputada a qualidade de autoridade coatora. Então, tem uma incoerência em que a gente venha a examinar esse mandado de segurança no mérito da sua própria decisão. Tá? Na verdade, demonstra a inadequação da medida proposta, como bem explicitado pela desembargadora Tânia. A discussão sobre mérito da decisão monocrática se exauriu no julgamento do agravo regimental. Então, entendo que deve ser denegada a segurança por incabível o mandado de segurança. Vocês, se puderem me ouvir, porque eu estou com reforma, mais uma forma... nesse sentido que foi a maioria, né, Ana Celina? Isso, então a doutora Biguete também vai para esta corrente. Fica 7-4. Certo, exatamente. E permanece designado o doutor Fernando Sampaio. Pois não. Pronto. Sim, mas a minha dúvida é a seguinte, então qual é o fundamento que vai ser levado à divergência? Porque a doutora Maria José traz dois fundamentos. Um com base na divergência da desembargadora Tânia, e um que ela acrescenta que não cabe mandado de segurança, porque contra o próprio órgão que proferiu o julgamento. São esses dois fundamentos da doutora Maria José. Então, parece que prevalece esse entendimento da desembargadora Tânia, não? Que esse teve a maioria, né? Não? É isso? Não, Celina? Esse é o fundamento, a incabilidade, a forma da divergência exposada pela doutora Tânia, que eu me referi na minha, porque pela ordem aqui do quadro de votação, ela já tinha colocado a anotação dela antes da minha. Então, é nesse sentido. Apenas um fundamento. Está esclarecida a minha dúvida. Perfeito. Tudo certo, então? Tudo certo. Relator, doutor Fernando, e o fundamento é aquele explicitado no meu voto. Perfeito. Certo. Certo. Então, era só esse, doutora. Terminou. Terminamos? Terminou. Olha, terminamos a tempo de tomar o chá das 3, não das 5, né? Eu estou achando que é o Vidigal que atrapalha a gente, viu? Olha, eu também achei, eu viu? acho assim, eu ia até dizer isso, eu ia até agradecer a colaboração de todos, porque se a gente adotar isso de relatar o voto sem ficar lendo páginas e páginas,
Desde que ajuda o muito. relato É muito mais passe a produtivo. Né? compreensão do voto, eu acho que a gente agiliza muitas coisas. E foi o que aconteceu hoje, e pelo que eu agradeço a todos a colaboração. Legal, parabéns mesmo, foi muito rápido. E a coleta de votos na forma também que o Valdir adotou, porque a verdade é que, naqueles casos em que não há divergência, realmente, ainda que tenha sustentação oral, não há por que colher voto mesmo, né? Não é isso? A gente ganha tempo, é verdade, né? Então, acho que todos estamos de parabéns, não é isso? Sim. Quem presidiu e quem votou. É exatamente isso que eu ressaltei. Okay. Então, obrigado a todos, boa tarde. Até a tarde. próxima vez, pelo menos que seja virtual, né? Porque presencialmente não é possível, apesar da saudade, mas esperamos todos na próxima. Até, se Deus quiser. Um abraço para todos. Grande abraço. Sônia, é inconformável de você estar saindo. Um agradecimento especial pelo Quinto, você honrou muito o Quinto neste tribunal. Verdade. Um abração, doutora Sônia. Muito obrigada. Então, seja muito feliz, Sônia. Continue sendo feliz. Então, eu saio, mas meu coração vai levar todo mundo aqui. Muito obrigada mesmo. É isso aí. Continue feliz. Especial. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada. Boa tarde a todos. Tchau. Tchau. Tchau, gente.